É, eu tô cansado de falar disso daqui. Eu não aguento mais falar disso daqui. Vocês também não me aguentam mais falando sobre isso. Mas é importante, gente. A gente tá vendo a história acontecer na nossa frente aí. E tá muito mais emocionante. E a trama tá muito mais rica do que qualquer série da Netflix que vocês se encontrem por aí. Vocês me perguntaram como que faz para identificar as granadas de fumaça, que granadas são essas. Eu não vou mostrar todas, elas acontecem o tempo inteiro, porque eu não quero ter que escutar isso aqui de novo. Me dá nojo, assim, escutar isso. Mas eu vou dar um exemplo e aí depois vocês assistem e procuram por vocês. É um excelente exercício. Vocês vão se dar melhor na selva corporativa se vocês aprenderem a lidar com gente que sabe discutir sem ter razão, porque você vê que é técnica. Existem várias técnicas de como usar falácias, de como usar recursos de narrativa e como desarmar o outro, mesmo o outro estando certo. Tem livros a respeito disso. Vamos lá. Tinham uma visão diferente dos árabes. Eles não se enxergam como brancos colonizadores europeus. E, de novo, eles foram para aquela região, se juntaram aos judeus que lá estavam, nos primórdios da década de 10, 20 e 30, com o nacionalismo árabe assumido e liderado, em parte, pelo Mufti de Jerusalém, Jamil al-Husseini, ou Izzadim al-Qassam, que na década de 20 e de 30 eram adeptos aos nazistas. Não, cara, Então, o que ele está dizendo aqui. Porque o que foi o sionismo, né? A guerra acabou. Sobreviveram um monte de judeus que pegaram dinheiro dos parentes que morreram. Todo mundo cheio de grana. Banqueiros nos Estados Unidos. Congressista nos Estados Unidos. Gente rica em toda a Europa. Então, a oportunidade de voltar à terra deles com o apoio militar dos Estados Unidos dizendo que vai protegê-los do novo holocausto é maravilhoso. Muitos judeus, eles realmente achavam que não haveria contraparte. Muitos judeus, eles acreditavam que realmente eles não teriam que ser escravos dos Estados Unidos e financiar um banho de sangue de países árabes e de povos árabes. E eles falaram, pô, legal, a gente foi injustiçado e agora estamos vendo a justiça sendo feita e a nossa terra que Deus nos prometeu, a gente vai voltar para lá. Na prática, os Estados Unidos faz com que os judeus voltem para lá e os judeus eles chegam comprando todas as propriedades que eles podem comprar dos palestinos, dando dinheiro e falando tchau, vaza daqui. As pessoas que falavam não recebiam ofertas cada vez mais altas e pegavam dinheiro e eram obrigadas a sair. Essas pessoas que não têm a habilidade que os judeus têm de multiplicar dinheiro, elas pegaram esse dinheiro, elas foram para o deserto, perderam, gastaram todo o dinheiro, foram roubados e quiseram voltar para a terra delas porque elas falaram, porra, a gente tinha uma casa. Aí eu quero voltar lá. E foram recebidas na bala. Teve muita gente que falou, vovô morou aqui, papai morou aqui, todo mundo sempre morou aqui. Eu gosto muito dessa terra, estou ligado aqui. Eu tenho raízes aqui nesse local, daqui eu não saio. Velho é desse jeito. Você pensa que um velho de 85, 90 anos, ele quer dinheiro para começar a vida numa cidade nova? Não, ele tem apego à mobília da casa. Aquilo faz parte dele, é a única coisa que ele lembra, que a demência dele tá levando o resto do mundo. Então você chega para uma velha de 85 anos e fala assim, você quer dinheiro aqui para você se mudar? Ela vai falar, não consigo nem descer a escada daqui, meu filho. Eu não quero seu dinheiro, não. Então essas pessoas que não quiseram vender por preço nenhum, elas foram expulsas. E aqui a gente está falando da perspectiva palestina de como esses caras vieram. Então ele fala, o André ele usa esse seguinte recurso. Para ele não falar, a gente comprou algumas propriedades e quem não saiu a gente expulsou e isso foi arrombado, para não fazer esse meia-culpa. Por quê? Porque a igreja neopentecostal inteira acredita que Israel é o povo de Deus e o povo de Deus jamais faria isso com uma velhinha de 80 anos. Ele fala assim, não, veja bem, nós viemos em paz tentar negociar com as pessoas, mas aí teve um cara lá em outro lugar lá que o cara era nazista, porra. E nazista mata judeu. E aí o neopentecostal que estava na Paulista lá, ele escuta isso e fala: o povo de Deus é sempre perseguido nessa caralha, tem que matar esses árabes tudo mesmo para fazer a justiça divina. E aí ele puxa pro nazismo, ele fala, o cara que definiu as bordas árabes lá, ele era um nazista. E aí o cara fala, Izzadim al-Qassam era nazista. Não, olha só, Getúlio Vargas era nazista, são brasileiros. nessa hora que eu escutei a conversa, eu até parei de julgar, voltei e escutei de novo, porque é muito gostoso escutar isso. O Getúlio Vargas era nazista, cara. E o que é ser nazista? O Brasil ele estava no meio da Segunda Guerra Mundial e ele não tinha que participar de lado nenhum. E quando ele viu que tinha um lado com uma probabilidade muito grande de vencer, o Getúlio Vargas se aliou a isso.
O paralelo inteligentíssimo é o líder que você está chamando de nazista, ele era nazista porque ele apoiava a Alemanha. Sabe quem mais apoiava a Alemanha nessa época? O Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas ele não ia ser besta de se alinhar com o lado perdedor só porque moralmente ele estava certo. É, E tem que criticar o Getúlio. por que não? Mas por que Getúlio? Tem que criticar o Getúlio, que foi o cara que nos salvou do nazismo quando o nazismo estava ganhando, e foi o cara que ganhou uma hidrelétrica e que ganhou o apoio dos Estados Unidos e que aceitou as imposições dos Estados Unidos para que a gente não fosse invadido aqui, e que permitiu uma grande melhoria. A construção no Brasil ela foi arrombada e ela fodeu com o pobre e ela beneficiou os elitistas, sim, mas era o que dava para fazer. Então, a época da Segunda Guerra, o Getúlio Vargas ele meio que fez o que dava para fazer, e o que é pior, o Getúlio Vargas, que estava no meio de duas potências que poderiam se virar contra o Brasil e conseguiu tirar dinheiro da Alemanha, e conseguiu tirar dinheiro dos Estados Unidos, e conseguiu construir o Brasil para essas elites, ou quem veio dos pobres depois e dizer que a elite está errada e não deveria existir, ao invés de explicar o modus operandi de como o Brasil funciona, que proíbe toda a nossa população de gerar riqueza. A esquerda ou a direita, nós poderíamos nos engajar num discurso de estamos sendo fodidos pelos Estados Unidos há 70 anos e a gente pode muito bem se rebelar contra isso agora que eles estão fracos, e a gente pode começar uma distribuição de terra, a gente pode começar a competir com eles, a gente pode industrializar o país e ficar gigantesco. Mas não, eles estão falando aí que tem que aumentar a aposentadoria, tem que aumentar, é claro que tem que aumentar, mas a avó ela precisa de mais aposentadoria porque ela sustenta o neto, e o neto só é sustentado pela avó aos 30 anos de idade sem sair de casa porque ele está proibido de tirar riqueza. Ele queria estar trabalhando e sustentando a avó, mas não pode. Então, quando ele diz assim, tem que revisar o Getúlio ele poderia ficar contra a Alemanha quando ela estava mais poderosa na guerra e tomar no cu. E a hora que os Estados Unidos começassem a vencer a guerra, mandando armas infinitas para a Europa, ele poderia falar, pensando bem, eu acho que Hitler está certo, eu vou ficar do lado dele. E aí ele tomaria no cu com os Estados Unidos de novo. Então, a gente tem que criticar o Getúlio, a gente tem que criticar o cara que nos salvou de levar bomba. A gente tem que criticar o cara que nos salvou de ter que mandar soldado para morrer em outros conflitos que não o de Monte Castelo. Pense bem antes de criticar Getúlio. Vai estudar história antes de criticar Getúlio. Não critique Getúlio porque você escutou um cara falando na internet que ele foi arrombado. Vai estudar primeiro e aí depois você cria base para falar, nossa, nisso aqui o Getúlio foi zoado mesmo. Se tem uma coisa que Getúlio Vargas não foi arrombado, foi de ter apoiado a Alemanha, enquanto a Alemanha dava todos os indícios de que ela venceria a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas era nazista em termos, né? Porque ele achava que era mais estratégico se alinhar com a Alemanha. Até que ele Tá vendo que não é rocket science isso daqui? ganha uma usina em Volta Redonda, Concordo. certo? Beleza. Os árabes, eles viam, André, eu até Agora concordo. não diz a demarcação. Não, tudo bem, mas os árabes, os palestinos, porque eles falam assim, não, mas o mufti de Jerusalém. Então, assim, ele perdeu o argumento dele, porque ele foi completamente neutralizado, e aí como que ele responde? Não, eu não estava falando de Getúlio Vargas, estou falando desse cara aqui, que você não sabe quem é. E como meu público é ignorante também não sabe quem é o cara, então eu tenho razão. Ganhei. Dei uma narigada na sua mão aí, seu otário. Foi lá conversar com o Hitler. Cara, você tá sob domínio britânico. A Inglaterra tá em guerra com a Alemanha. Tu vai pensar em quê? Vai se aliar com quem? Se os Estados Unidos invadir o Brasil, nós vamos conversar com a China ou com a Inglaterra. Não, tudo assim. Concordo. O pessoal quer fazer essa distorção histórica que o Netanyahu, né? Que nós vamos chegar nesse. Cara, Mohammed é meu ídolo, porque ele me mostrou uma coisa básica, da básica, da básica, da básica, da básica, que eu não havia enxergado até hoje, e que a gente pode começar a adotar. Ah, Fausto, você tá muito partidário. Porra, você não percebeu ainda, porque você demora pra entender as coisas. Você não entendeu que eu tô do lado da causa palestina, porque eu sou incapaz de entender o ponto de Israel. É porque você demora pra entender as coisas. Isso não significa que eu seja de esquerda, isso não significa que eu gosto do Lula. Se você acha que eu gosto do Lula é porque você ou não segue o canal ou você é bem burro. Eu falei que eu ia parar, né, de chamar as pessoas de burro. O Mohammed, ele é genial, porque o que o Israel está fazendo desde outubro?
Israel está bombardeando a Palestina e está dizendo, não, mas não é a Palestina que estão bombardeando, é o Hamas. Então matar bebê pode porque é o Hamas, destruir o hospital pode porque é o Hamas. E se você usar as estratégias militares contra eles mesmos, né, aquilo que é enaltecido em canais de retardado barbudo, se você pegar esses argumentos de, nossa, que tecnologia, que fodência, que poder, que capacidade, e você analisar da perspectiva humana, inundar túneis onde as pessoas se escondem e envenenar poços é um golpe baixíssimo. Não tem nada de inteligente nisso. Não tem nada de inteligência israelense em não dar um túnel. Mas era mentira, porque eles tentaram e não conseguiram. O Mohammed ele é um gênio porque ele usa a estratégia de Israel contra o próprio Israel. O tempo inteiro ele dá porrada no Estado de Israel e fala é o Netanyahu. Gênio, gênio, gênio. Ele fala, o governo de Netanyahu é bandido, o governo de Netanyahu faz isso, ele não ataca Israel porque ele não é burro. Se ele fosse burro, ele falaria o que eu faço. Eu falo, Israel é uma fábrica de terroristas. Eu ataco Israel porque eu sou imbecil. O Mohammed é mais inteligente do que eu e ele ataca Netanyahu. Ele fala, Netanyahu faz isso. E é verdade. E se ele falasse que Israel faz determinada coisa, o André convenceria o público dele de que não faz. Aí sabe o que ele arranca do André? Isso daqui, ó. Esse cara, né? Vamos entender, chegar esse cara. Essa distorção histórica. Não, tudo sim. Concordo. O pessoal quer fazer essa distorção histórica que o Netanyahu, né? Que nós vamos chegar nesse cara, né? Vamos entender, chegar esse cara. Essa distorção histórica que ele faz é de uma pequenez, né, velho? Querer jogar nos palestinos. Não, eu concordo e sou contra a fala. Eu concordo e sou contra a fala dele. Significa que ele é contra, ele concorda e ele entende que a comparação que Netanyahu faz com esse cara que ele menciona não procede. Ou seja, ele admite que ele perdeu no argumento sem que o público dele perceba que ele admitiu que ele perdeu no argumento. Só que ele emenda com uma granada de fumaça gigantesca que quando você isola no discurso, ela fica ridícula. Eu conheço a história, o Hitler decidiu matar os judeus, assassinar os judeus, depois foi pra câmara de gás porque balas eram muito caro. Mas Gente, se você não pegou essa granada de fumaça na hora que ela foi jogada, é porque você é muito inocente, né? Desculpa, eu tô te julgando por não ter como se defender de gente que estuda a vida inteira pra fazer isso. Mas agora que a coisa já foi, analisem e vejam isso daqui. Eu tentei dizer que eu não cheguei tacando bomba em quem não quis me vender a casa. Não deu certo. Aí, quando ficou evidente que a gente tacou bomba em quem não quis vender a casa, eu tentei escapar dizendo que teve um líder que decidiu fronteiras que a gente foi obrigado a respeitar e que ele era nazista. Aí eu fui contra-argumentado com um cara que falou, cara, tava todo mundo se borrando de medo de Hitler na Europa e todo mundo que tinha cu tinha medo e quem tinha medo falava, não, eu acho que vocês têm que dominar a Europa aí mesmo. E o André, ele tenta atacar esse cara aqui falando que ele era nazista e o Mohammed ele fala assim, pô, se é por essa perspectiva, se o cara era nazista e queria matar judeu, então Getúlio Vargas também queria matar judeu e Getúlio Vargas queria matar judeu, é claro que não, o Brasil tava cheio de judeu, não matou nenhum, Banco Safra tá aí para provar que é verdade. O Silvio Santos trabalhou na TV durante todo esse tempo para provar que judeu é bem-vindo no Brasil. Qual que é o sobrenome do Silvio Santos? Não é Santos, é Abravanel. Aí, nossa, o nome do Silvio Santos não é Silvio Santos? Pois é, o nome do Leandro e do Leonardo não é Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo igual o Chitãozinho e Chororó. É porque se ele fosse fazer sucesso com o nome dele, não faria. Vai ver o nome do Juvelino lá, não sei como que é o nome dele. Já me perdi aqui na conversa. E aí... o cara ele fala, você fazer uma comparação desse cara aqui e chamar ele de nazista, exterminador de judeu, é ridículo. É chamar o Getúlio Vargas de assassino de judeu. O problema não era o judeu, o problema era o medo que as pessoas tinham da Alemanha. E ele fala, não, entendo a verdade isso daí. Inclusive Hitler matou os judeus com gás porque ele queria economizar bala. O que caralhos essa porra dessa merda desse seu argumento tem a ver com a discussão, se não, pelo amor de Deus, me tira daqui. Sabe o que é essa granada de fumaça? Sabe o que ele fala assim, vamos escutar de novo. Eu conheço a história, o Hitler decidiu matar os judeus, assassinar os judeus, depois foi pra câmara de gás porque balas eram muito caro. Mas...
Isso daqui, pra mim, é aquele Bolsonaro lá passando mal no meio do debate. Não tem, é que eu nunca sei o nome dos Bolsonaro direito, dos filhos dele. Não tem aquele Bolsonarinho que tá no meio do debate e ele fica sem argumento e ele fala: Meu Deus, tô passando mal. A gente tá falando de um cara que ele chamou de nazista e ele tá sendo demandado argumentos pra chamar o cara de nazista. O André, ele percebe que o Mohamed ele está extremamente bem preparado e que ele sabia que ele ia usar essa cartada, e não só ele sabe a história desse cara que é mencionado aqui, como ele sabe que Netanyahu usou a história desse daqui como argumento para bombardear a Palestina, e ele fala: a gente tem que parar o Netanyahu porque é o Netanyahu que defende esse argumento aí e que tá fazendo você acreditar nessa merda que você tá falando. E o André percebendo que se ele continuasse nessa história, a história seria exposta e esse líder que foi considerado nazista viria à tona e a narrativa dele cairia porque as pessoas pesquisariam quem é esse cara. Ele fala: não, sabe o que aconteceu? Como você tenta chegar esse cara? Essa distorção histórica que ele faz é de uma pequenez, né, velho? Querer jogar nos palestinos. Não, eu concordo. Não, para de falar, pelo amor de Deus. Porque senão as pessoas vão pesquisar isso na internet e vão descobrir que é verdade. Não. Eu sou contra a fala dele. E não só isso. Eu conheço a história. O Hitler decidiu matar judeus, assassinar os judeus, e depois foi pra câmara de gás porque balas era muito caro. Mas você tá vendo como não dá pra conversar com o bolsonarista? Porque ele fala assim: mas e o Lula? Você joga 300 escândalos de pedalada e de orçamento secreto e aí o bolsonarista fala assim: mas e o Lula? Aí você joga as emendas do relator e um monte de bandidagem do Lula e um monte de coisa que ele entrega porque ele se prostituiu para vencer a eleição. Aí ele vai falar assim: mas e na pandemia? Ele não matou ninguém, né? Jumento, argumento de jumento. Então esse argumento aqui de fugir de uma conversa e falar: não, é porque Hitler matou as pessoas com gás para economizar bala. Por quê? Porque porque judeu é perseguido, judeu é odiado. Na Idade Média achavam que judeu transmite a doença. E isso é muito mal com a gente. Então esquece que eu estou falando da ocupação da Palestina, porque é uma ocupação, né? Ou não? O que eu queria trazer em relação a isso é o sentimento de aversão ao outro naquele momento. Os árabes sentiam uma aversão ao Ocidente e eles viram nos judeus um espelho do Ocidente de forma equivocada. E a gente tem, hoje em dia, mais de 63% da população judaica israelense não são europeus. São judeus do Oriente Médio. Perfeito, né? Que vai do Marrocos ao Iraque. Só deixa eu terminar essa última parte. Os judeus foram perseguidos por 2000 anos. Mortos, foram expulsos, foram para guetos, foram convertidos, foram expulsos da Espanha, de Portugal, depois daqui do Brasil foram perseguidos. Aqui dentro do Brasil foram para o Nordeste, fundaram a sinagoga de Recife. Aí os portugueses conquistaram o Nordeste, eles tiveram que fugir, fundaram Nova York. E todos foram perseguidos. Quando eles chegam na região da Palestina, região de Israel, e começa a ter problemas com o nacionalismo árabe, e começa a ter também perseguição. Teve dois grandes pogroms, na década de 20 e 29 em Hebron. Em 29 em Hebron, a população judaica de Hebron foi toda assassinada e os que sobreviveram fogem. Começou, eles enxergaram também, talvez de modo equivocada, de que o antissemitismo ele é endêmico, ele vai existir para sempre, e o bola da vez agora é essa população que está aqui. Né? Então a gente bombardeou quem não quis vender a casa e a gente deu tiro em quem voltou arrependido de ter vendido, porque a gente achou que o antissemitismo, que quer matar judeu simplesmente pelo fato dele ser judeu, ele existiria para sempre. Essa é a desculpa que está sendo usada até hoje para manter campos de concentração no Oriente Médio e bombardeios no Oriente Médio. Porque quando você escuta que uma bomba foi jogada na Síria, que os Estados Unidos bombardeia Iêmen, que os Estados Unidos bombardeia não sei onde, você fala: é bem feito. Porque se não fizer isso, os caras vêm aqui no 11 de setembro e derrubam nossos prédios. Não dá não, tem que matar aí mesmo, porque senão os caras viram terrorista. A gente precisa parar de desumanizar as pessoas. É extremamente necessário que a gente desumanize pessoas e que a gente olhe para esse conflito e veja um conflito de interesses que estão gerando políticas sanguinárias. Nós estamos comprando terrorismo para o futuro, nós estamos comprando vinganças irracionais e brutais para o futuro com as coisas que a gente está fazendo hoje. E se tem um genocídio ruim, é aquele que nos envolve diretamente porque a gente está usando combustível que vem de lá, e que a gente pode parar e que a gente não para. Aí você pode até me falar assim, que tem treta de gente no Congo acontecendo e que a gente não está sabendo e a gente não se importa. Sim, a gente está roubando petróleo para abastecer os nossos carros de lá.
Então, assim, direta ou indiretamente, nós estamos envolvidos nesse conflito. É que, como a gente é ignorante, a gente fala, eu não sou culpado porque eu sou ignorante. E é válido isso. Não é porque você vai abastecer o seu carro que você é um assassino de palestino. Não, não é. Mas existe uma conexão entre os carros que a gente abastece aqui e os últimos 70 anos, e o sofrimento desses povos nos últimos 70 anos, e por que que o Ocidente conseguiu enriquecer e eles não. Eles não conseguiram enriquecer porque eles estavam constantemente sendo assassinados como baratas, jogados um com o outro como pagamento para o óleo que a gente extraía. Tem que pensar, tem que pensar. Então, nem todo mundo que fala com convicção, com treino, com eloquência e que soa sabedoria, está falando alguma coisa que faça algum sentido. Escutem o Mohammed.